Uma dúvida que aflige muitos trabalhadores é sobre os benefícios que são somados ao salário. O tema é um pouco complexo, mas o nosso especialista tenta desvendar este mecanismo. O importante é o seguinte: tudo aquilo que a empresa concede ao empregado para o trabalho, ou seja, para ele poder exercer a atividade dele, isto não se soma ao salário. Tudo aquilo que a empresa concede ao empregado pelo o trabalho, isso soma-se ao salário. Então, traduzindo, o empregado, de repente, trabalha numa empresa frigorífica que ele tem que receber um uniforme, muitas vezes até um uniforme térmico, para poder desenvolver a sua atividade. Portanto, aquele uniforme recebido, aquele valor não soma ao salário dele. Mas vamos admitir, de repente, alguém que trabalha numa empresa, e essa empresa, além do salário, ela concede àquele empregado um carro, inclusive o combustível, para que ele possa utilizar esse carro a qualquer momento. Isso, evidentemente, é um benefício concedido pelo trabalho. Então, isso soma-se ao salário. Quando eu falo em termos de somar ao salário, o que significa isso? Vamos exemplificar. Se ele recebe R$1.000 por mês e ele recebe um benefício que representa R$200, quando a empresa vai pagar o seu 13º salário, a empresa não pode considerar somente aquela remuneração fixa de R$1.000. A empresa tem que considerar os 1.200. Portanto, este empregado estaria tendo direito a receber R$1.200 de 13º salário. Vamos admitir que esse empregado faça horas extras. O cálculo das horas extras vão ser considerados, os cálculos serão considerados com base não nos R$1.000, mas sim somando o benefício que daria 1.200. Então, essa é a diferença que vai refletir em todos esses benefícios legais, de férias, 13º, do Fundo de Garantia, e isso também vai refletir até o governo federal, porque ele vai receber os encargos com base nesse valor somado, e não no valor simples que ele recebeu diretamente em dinheiro. Vamos relembrar agora alguns marcos importantes na evolução das relações trabalhistas no Brasil. A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar de direito do trabalho no Brasil, assegurando a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, proteção do trabalho feminino e infantil e isonomia salarial. Por quê? A pessoa trabalha 35 anos, mulher 30, homem 35. Por que quando você se aposenta tem que continuar pagando INSS? Na realidade, José Cláudio, esta é uma questão que é imposta pelo próprio governo federal, através da Previdência Social, e enquanto não se mudar essa regra, vai ser obrigado a contribuir, mesmo tendo sido aposentado, desde que continue trabalhando. Essa é a grande discussão que se tem, porque existem todas as justificativas para se cobrar, porque esse trabalhador, mesmo aposentado, ele estaria, na verdade, contribuindo para o próprio sistema como todo em função dele estar na ativa. Eu vejo que, na realidade, alguém que já trabalhou durante todo o tempo e que atendeu o requisito da aposentadoria, é evidente que se ele continua trabalhando, não é só porque ele quer, ele continua trabalhando para poder ter um complemento do valor da aposentadoria, porque seguramente aquele valor que ele recebe da aposentadoria não é suficiente para suprir as necessidades dele e da sua família. E por essa razão que ele continua trabalhando. Mas, obviamente, a Previdência Social vai lá e abocanha uma parte do seu rendimento, ou seja, do seu salário. Em 1939, criação da Justiça do Trabalho. 1943, consolidação das leis do trabalho, CLT. 1946, 64 e 89, leis regulando a greve. 1949, Lei do Repouso Semanal Remunerado. 1962, Lei do 13º Salário. 1966, 89 e 90,
leis do FGTS. E eu gostaria de saber, referente à alimentação, quais são os benefícios que a empresa é obrigada a pagar? Na realidade, não existe também nenhuma lei determinando que o empregador, ou seja, a empresa, tenha que pagar para o empregado a ajuda à alimentação. Esse também é um benefício que acaba sendo inserido no contrato coletivo de trabalho, na convenção coletiva de trabalho, diante da negociação feita e da conquista obtida através do sindicato. Então, uma vez estando integrado nesta norma coletiva, passa a ser uma obrigação e o empregador terá que cumprir. A empresa que participa do PAT, que é o Plano de Alimentação ao Trabalhador, a empresa, uma vez cadastrada e atendido os requisitos da lei, ela passa a ter um benefício até mesmo em termos de imposto de renda. A diferença é o seguinte: se a empresa participar e atender todos os requisitos da lei para que ela possa ser cadastrada junto ao Ministério do Trabalho, essa empresa então vai ter o benefício do ponto de vista do imposto de renda e também esse benefício que ela concede através do PAT, isso não se soma ao salário do empregado. Sendo que se a empresa fizer isso de maneira espontânea, sem ou até mesmo através da norma coletiva, porém sem participar desse plano de alimentação ao trabalhador, este valor que é recebido pelo empregado como benefício, isso soma-se ao salário do empregado. Em 1972, Lei do Empregado Doméstico. 1973, Lei do Trabalho Rural. 1976, Lei do Plano de Alimentação do Trabalhador. 1985, Lei do Vale Transporte. 1988, Constituição Federal do Brasil. 1990, Lei do Seguro-Desemprego. 2008, Lei do Doméstico. No próximo bloco, os benefícios para a própria economia do país trazidos pelo Vale Transporte. Essa é uma das ótimas conquistas que teve para a CLT, que no final, com todos os benefícios, dá uma diferença bem grande para o trabalhador.